Vamos lá, rapaziada. Professor Felipe Rossini. E nesses últimos dois blocos, eu vou tratar dos dois últimos assuntos, né, que combinamos. União estável, no primeiro bloco, e no segundo bloco, falar um pouquinho sobre tutela e curatela. Então, vamos começar falando sobre união estável, né? Discutimos bastante coisa sobre união estável, sobre a equiparação dela ao casamento, mas basicamente o que resta para a gente, para falar nesse momento, é como que se caracteriza a união estável, né? Qual é o conceito, quais são as características e como eu posso verificar e afirmar isso é uma união estável ou isso não é uma união estável. E alguns pontos mais polêmicos, mais específicos sobre o assunto. Então, começando sobre o conceito, a união estável ela pode ser conceituada como uma relação entre duas pessoas. Vejam, aqui a primeira observação. Eu falo entre duas pessoas e não mais entre homem e mulher, porque é possível a união entre pessoas do mesmo sexo. É a relação entre duas pessoas que se caracteriza como uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Vou repetir as características. É a relação que se caracteriza por uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Esses são os requisitos da união estável. Eu terei união estável se houver uma relação, se houver uma união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses requisitos, dessas características da união estável. Então, primeiro, relação tem que necessariamente ser pública. O que isso significa? Você tem que se apresentar perante a sociedade, passar a imagem perante a sociedade de que são pessoas que vivem juntas com o objetivo de constituir família. Eu sempre bato muito na tecla que há algum tempo atrás o Fantástico passou uma matéria, né, falando, o STF vai decidir sobre o direito daquele que tem uma amante, né, mesmo sendo casado, vai decidir sobre o direito dos amantes. Na verdade, não era amante, né? Era o caso de quem tem uma união estável paralela ao casamento, ou de quem tinha mais de uma união estável ao mesmo tempo, concomitantemente. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa decisão do STF. Mas por enquanto eu só queria deixar clara a distinção e por que não se aplica o conceito de união estável ao amante. Porque para o amante falta a questão da publicidade. Então, na união estável, a publicidade é requisito essencial, é algo que toda a sociedade vê, é a aparência, as pessoas que vivem e se apresentam perante a sociedade como se fossem casados, vivem juntos com o intuito de constituir família. E quando, na verdade, eu tenho a situação do indivíduo que tem uma amante ou da mulher que tem um amante, o primeiro requisito já vai para água abaixo, você não tem publicidade, pelo contrário, né? Você, pelo amor de Deus, ninguém pode descobrir, é algo na clandestinidade. Então, a união estável tem que ter essa publicidade. Além disso, tem que ser uma união, uma relação contínua e duradoura. O que significa contínua? Que não é algo esporádico em determinados dias da semana. Então não se preocupe, professor, eu estou preocupado porque todo dia, todo dia não, todo fim de semana eu vou para casa da minha namorada, eu vou para lá na sexta-feira e fico lá até domingo. Será que ela pode pedir união estável porque eu fico esses 3 dias lá? Não, evidente que não. Por quê? Porque nos outros dias você retorna para sua casa, não tem uma continuidade, tá? Então tem que ser observado se é uma relação contínua, algo que perdura no tempo e de forma duradoura. Tá? Agora, esse requisito da questão da durabilidade também é uma pergunta muito comum, né? Quanto tempo tem que viver com a pessoa para que seja configurada uma união estável? E eu costumo dizer que esse requisito você tem que fazer uma interpretação um pouco mais ampla, né? Aos poucos ele foi ficando para trás, porque antes exigia pelo menos 5 anos, pelo menos 2 anos, porque com menos que isso, se o sujeito, por exemplo, tivesse separado, ele não poderia pedir o divórcio. Então tinha essa questão do prazo, com menos de 2 anos não era considerado uma união estável. Essa coisa do prazo acabou, né? Então a questão da durabilidade se deve interpretar da seguinte forma: a união é considerada como uma união estável durante o tempo em que ela existe, como uma relação contínua, pública, né, e com o objetivo de constituir família. E toda união estável, ela tem um primeiro dia.
Então não tem como você falar, depois de 4 anos é a união estável. Não, ela é a união estável desde o primeiro dia, que vocês passaram a viver juntos, de forma pública, sem esconder de ninguém, né? E com o objetivo de constituir família, já é união estável. Então hoje não tem um prazo pré-determinado, e você pode ter uma união estável, por exemplo, de uma semana. Poxa, se ontem você decidiu ir morar com alguém com o objetivo de constituir família de forma pública, já é união estável desde ontem. Você está há um dia vivendo em uma união estável. Então, professor, pelo amor de Deus, mas aí se de repente essa união estável acabar na segunda-feira, eu vou ter que partilhar os bens? Calma. Né? Por quê? Porque aplica-se como regra geral o regime da comunhão parcial de bens. E o que você adquiriu antes, nós vimos que não entra na comunhão. Então você teria que partilhar o quê? Os bens que você adquiriu na constância da união. Foram só 2 dias que você viu a união estável, só os bens adquiridos nesses 2 dias é que você pode discutir. E aí pode até ter, né, uma discussão se de fato isso chegou a configurar uma união estável, se houve o objetivo de constituir família, ou se você só foi para passar o fim de semana ou para passar um período, tá? Mas a união estável, ela traz esses requisitos. Tem que ser uma união pública, contínua, sem muitas interrupções, salvo interrupção. O sujeito vive em união estável e foi viajar a trabalho. Ok, isso não descaracteriza a união estável, assim como não descaracteriza também um casamento. Né? Mas é algo esporádico, excepcional. Tá? Agora, não é união estável o sujeito que vai passar 2 dias da semana na casa de outra pessoa. Isso é muito pouco para configurar a união estável, porque falta o requisito da continuidade. E, por fim, tem que ter o objetivo de constituir família. Isso tem que estar muito claro. Tá? Tem que estar muito claro que as pessoas vivem juntas de forma pública, todo mundo vê, todo mundo sabe, de forma contínua, de forma duradoura, mas tem que provar que existe o objetivo de constituir família. Eles vivem na mesma casa, vivem juntos, porque querem viver como uma família. Porque caso contrário, gente, imagine um estudante que mora numa república, num apartamento, com uma outra colega de turma, poderia pedir união estável. Mas, poxa, peraí, eles vivem juntos, de forma pública, contínua, duradoura. Só que falta um requisito. Qual o requisito? O objetivo de constituir família. Eles não têm esse objetivo de constituir família, ao menos ali naquele primeiro momento. Tá? Então, a mesma coisa a que se aplica, e nós tivemos um caso recentemente que apareceu aí na mídia envolvendo a Luísa Brunet, né? Porque sempre vive com o noivo. Né? Então vivia sempre com o noivo, para lá e para cá, e sempre ficava ou ela na casa dele, ou ele na casa dela, etc. E chegou ao judiciário uma discussão se isso teria sido uma união estável ou não. E o tribunal decidiu que não é união estável. Porque, muito embora eles tivessem um relacionamento, e fosse um relacionamento público, contínuo, duradouro, faltava o objetivo de constituir família. Eles sempre se apresentaram como noivos e viviam como noivos. Então, o fato de estarem sempre juntos, né, em todos os eventos, participando, em todo lugar que você via um, você via o outro também, isso por si só não é suficiente para configurar uma união estável. Isso aí tem sido chamado na doutrina de namoro qualificado. O que é um namoro qualificado? Aquela fase do namoro onde a pessoa está sempre vivendo junto já, não ainda morando, não com o objetivo de constituir família. Tá? Então, você sempre vê todo lugar onde um vai, o outro vai também, tá amarrado, né? Mas falta essa intenção, falta esse objetivo. Então, esse objetivo é essencial. Só será união estável se restar muito claro o objetivo de viver junto com a intenção de constituir uma família. Costumo dizer o seguinte, para vocês conseguirem visualizar bem, né, a questão da união estável. A união estável, ela seria, e aqui eu vou falar de forma não técnica, tá? Não coloquem isso numa prova ou num concurso, é apenas para visualização. A união estável nada mais seria do que um casamento, entre aspas, sem o chamado papel passado. Sabe aquela história? É casado, mas não é de papel passado. Não, então não é casado. Porque nós vimos todas as formalidades que envolvem o casamento, a habilitação, a celebração, o registro, a certidão. Se não tem isso, não é casamento. Tá, mas é que eles vivem juntos há muitos anos, não tem o registro, não tem o papel passado. Isso é união estável. Então, união estável é a aparência,
vivem como se fossem casados, vivem com a intenção de constituir família, e é considerado família desde 88, quando a Constituição Federal passou a reconhecer a união estável como uma entidade familiar. Tá? Mas é essa aparência. Eu costumo fazer até uma analogia que eu comparo lá com o estudo dos direitos reais. Né? Nos direitos reais você estuda posse e propriedade. E é difícil você conseguir visualizar a diferença muitas vezes, né? Poxa, por que que o possuidor tem direito mesmo em face do proprietário? O cara é dono e mesmo assim quem tem a proteção é quem tem a posse lá do bem? É, né? Quem tem a posse, e a posse nada mais é, nos termos do nosso código, que adotou a teoria de Ehring, o exercício de um dos poderes do proprietário. O proprietário tem 4 poderes sobre a coisa: gozar, reivindicar, usar e dispor. Se o sujeito está exercendo um, ele é possuidor. Mas eu costumo resumir isso para os meus alunos dizendo o seguinte: posse nada mais é do que a aparência de proprietário. Você está exercendo um dos poderes, que quem exerce seria o proprietário, né? Então essa aparência é que te dá a posse. Essa posse o direito resguarda, traz alguns direitos decorrentes dela. E aí eu sempre dou um exemplo aqui do meu ambiente onde eu estou. Né? Então, o aluno, poxa, o professor tem um monte de livros lá no apartamento dele, tem os instrumentos musicais e tal. E eu falo, peraí, quem disse que eu tenho? Quem disse que é meu? Pode não ser. Né? Os livros podem ser de uma biblioteca, pode ser emprestado. Os instrumentos pode ser alguém que pediu para guardar aqui, né? Pode ser alugado. Ah, professor, é que estava na sua casa, né? Então nós imaginamos que fosse seu. Quem disse que é minha casa? Quem disse que é minha casa? Pode não ser. Posso estar na casa de um amigo, posso estar num estúdio, posso estar na casa de um familiar. Quem disse que é minha casa? Ah, professor, é que parecia. Essa é a chave. Parecia. Parecia. Se parecia, se eu tinha a aparência de dono, eu tinha posse. Se eu sou proprietário ou não é outra história. Posso até ser, como de fato sou. Só que para eu provar que eu sou proprietário, tem toda a questão documental. Então você tem como provar a origem, tem como provar que você adquiriu, que você comprou de alguém, esses bens tenho como provar, tá aqui, nota fiscal, tal, né? Só que o ordenamento, ele protege tanto a propriedade como a posse. Mesmo que de repente eu não tenha a nota fiscal, não consiga provar a propriedade, a minha posse é protegida. Né? Então, enquanto a propriedade é uma questão de registro, uma questão documental, a posse é uma situação de fato. É a aparência. Você olha e fala, o fato é esse, ele tem ali os livros como se ele fosse dono. Ele é possuidor. E quando eu trago isso para o direito de família, eu faço uma analogia comparando o casamento com a união estável. Porque o casamento, ele seria o equivalente à propriedade. Porque é aquela coisa formal, que tem registro. Você passou pelo processo de habilitação, fez a celebração, registrou, tem a certidão de casamento. Então o casamento é essa questão totalmente documentada, dada a publicidade. Né? Então você tem, o casamento seria equivalente à propriedade. Enquanto que a união estável, ela seria o equivalente da posse aqui no direito de família. Porque é a aparência. Então imagine que você está na sua casa e mudou-se um casal para o imóvel do outro lado da rua, para o imóvel da frente. E você olha e fala, ah, olha que legal, eles são casados, têm 2 filhos, tal, é um casalzinho, não sei o quê. E aí eu pergunto, mas peraí, como você sabe que eles são casados? Você conhece? Não, ele é casado com ela lá, eles estão sempre juntos, né? Despede, dá um beijinho, tal, dá um selinho quando volta. Tem os filhos e chama de pai, chama de mãe, né? Então eles são os genitores desses filhos. Eu repito a pergunta. Tá bom, como você sabe que eles são casados? Você tem a certidão? Ah, não, não dá para ter certeza, não. Eu quis dizer que parece que são. É isso, é a aparência. Pode ser que eles sejam casados. Assim como pode ser que eu seja dono dos livros. Mas isso que você está vendo é uma situação fática. Uma coisa você pode afirmar: se eles vivem de forma pública, perante a sociedade, é essa a imagem que passa, é essa aparência que se passa. Vivem de forma pública, contínua, duradoura, e eles têm o objetivo de constituir família, união estável, pelo menos com certeza é. Então a propriedade seria o casamento, a união estável seria a posse. Eu inverti, né? Propriedade, casamento, posse e união estável. E aí, só para fechar a analogia, né, nos direitos reais, tem aquela questão do detentor, né, que é o sujeito que está lá com
em nome de terceiro, ele tem o contato físico com a coisa, mas o ordenamento diz, não, você não é possuidor, você não tem nem propriedade e nem posse. Por exemplo, o caseiro, né? Ele é um mero detentor. Se a propriedade é o casamento, a posse é a união estável, quem seria o detentor? Hein? Já está pensando aí, né? O detentor seria o amante. Então é o sujeito que tem o contato com o contato físico, mas que em nome de terceiro, e não é protegido pelo ordenamento, não tem nenhum direito, né? Amante não tem lar, amante não tem direito à partilha de bens, amante não tem direito à herança, não tem. Então tem que diferenciar a figura do amante, que não tem direito algum, daquele que vive em união estável. União estável é entidade familiar reconhecida pelo ordenamento jurídico. Não confundir com o noivado. Tá? O noivado demonstra a intenção de uma família futura. Então, quando você fala, fulano tá noivo, ou fulana tá noiva, eles têm intenção, então, de constituir uma família no futuro. A união estável, essa intenção é presente. A união estável não é algo para o futuro. É algo hoje. Vocês já vivem com o intuito de constituir uma família. Então, como eu disse, não é exigido um prazo mínimo. Hoje se discute muito, tá? E aqui eu só quero plantar a sementinha e deixar vocês pensarem a respeito. Se precisam residir na mesma casa. E durante muito tempo, né, durante anos e anos, sempre foi um requisito. Não, como que vai ter união estável se as pessoas não vivem na mesma casa? Né? Como que seria isso possível? E eu pergunto para vocês, é possível que duas pessoas sejam casadas e não vivam na mesma casa? Uma coisa bem moderna, né? Uma coisa bem moderna, um tanto quanto exótica, até podemos dizer assim, mas é possível. Tem pessoas que vivem e vivem muito bem, obrigado. Então é possível o casamento com pessoas morando em casas distintas. Por que então a união estável não pode? Então hoje a doutrina, se você pegar, por exemplo, a Maria Berenice Dias, ela vai falar, olha, não precisa necessariamente morar na mesma casa, não. Se eles têm uma relação pública, contínua, duradoura, têm o objetivo de constituir família, mas optaram apenas por manter cada um o seu lar, cada um a sua casa, isso pode configurar uma união estável. Você fala, poxa, mas aí como que eu vou diferenciar, né, um namoro de uma união estável? O aspecto financeiro, ele pode dizer muito a respeito. Pode dizer muita coisa a respeito. Porque se cada um mora na sua casa e cada um arca com os próprios custos, cada um arca com as suas despesas dentro daquela casa, mostra que ainda não houve uma união. É cada um com o seu. Agora, se as pessoas vivem em casas separadas, mas quando recebem o salário, os seus rendimentos, junta tudo e pagam as despesas comuns do casal, tem uma conta que é conjunto, o cartão de crédito é tudo conjunto. Quando vai fazer uma compra de mercado, compra já para as duas casas, né? E passa tudo junto, fecham com o mesmo empregado, a mesma empregada para trabalhar nos dois imóveis. Poxa, aí parece que estão endereços separados, mas apenas por uma opção. Eu tenho outros elementos que podem aí caracterizar uma união estável. Mas é uma discussão ainda muito recente, tá? Para chegar aqui e afirmar, olha, não precisa morar na mesma casa. Mas parece ser uma tendência, tá? A coabitação não ser exigida como um requisito para a caracterização da união estável. Pode ser homoafetiva, como eu disse, inclusive a discussão da união estável em relação ao casamento, ela começa, né, com a possibilidade de ter ou não a união homoafetiva. E a decisão do STF, que eu falei para vocês, que diz respeito à união paralela. Então, o que seria essa discussão? Será que seria possível a pessoa ter duas uniões estáveis ao mesmo tempo? Ou então, o sujeito é casado e tem uma outra união estável ao mesmo tempo? E no primeiro momento, né, a gente fala, poxa, complicado, né? Como que vai ser isso? Porque a união estável tem que ter a publicidade, como eu disse, não é a amante, né? Mas imagine uma situação na qual o indivíduo more aqui em São Paulo, só que 3 dias por semana ele trabalha num outro estado. Então, ele trabalha no Paraná, por exemplo, na cidade de Curitiba. Então ele trabalha 4 dias por semana aqui
e 3 dias por semana lá em Curitiba. E aqui ele tem uma família, casado, ou vive em união estável. E lá no Paraná, ele conhece alguém, começa a namorar e começa a manter uma união estável. Sendo que quem está lá acha que ele só vem aqui para São Paulo para ficar 4 dias para trabalhar e volta para lá. E a família daqui acha que ele está só com a família aqui e só vai para lá para trabalhar e volta para cá. E ele mantém as duas uniões ao mesmo tempo, ou duas uniões estáveis, ou um casamento e uma união estável. Isso é o que nós chamamos de união paralela, união estável paralela. E aí muito se discutia acerca disso, né? Alguns diziam, é possível sim, é possível, porque se tiver todo mundo de boa fé, né, ninguém pode saber de nada, porque se lá do Paraná sabia que ele tinha a família aqui, já não é união estável. Aí é concubino, aí é amante, né? Ou vice-versa. Agora, se as duas estão de boa fé, como que você vai penalizar, né? E dizer, não, não é união estável porque o sujeito já tinha uma família. Então o sujeito morre, por exemplo, nós tivemos algumas decisões judiciais nesse sentido, ele morre, a pensão por morte seria dividida entre as duas. Por quê? Porque ele tinha duas companheiras e uma não sabia da existência da outra. E aí começaram a aparecer algumas decisões nesse sentido, até que chegou no STF. Falaram, STF, tem que decidir de uma vez por todas se é possível ou não que o indivíduo tenha mais de uma família reconhecida para todos os fins, para fins de proteção da união estável. Foi aí que surgiu a história do Fantástico, que eu falei para vocês, falando, vai decidir sobre o direito do amante. Não é amante, não é amante, é união estável. É um relacionamento público, contínuo, duradouro. Não é uma pulada de muro, não é uma pulada de cerca. É algo que é constante, com o intuito de constituir família, nos dois. Mas o cara não tem esse intuito, quem constitui dois não constitui nenhuma. Tá bom, ele não tem, mas e as outras pessoas envolvidas? Inclusive, eu tô falando que ele morreu. E eu quero analisar as questões decorrentes dessa morte dele. Como é que fica nessa situação? E isso chegou no STF, e não sei se influenciado ou não pela matéria do Fantástico, porque essa votação ela estava, salvo engano, 5-3. Estava 5-3 pelo reconhecimento, pela possibilidade. E aí o ministro Dias Toffoli ele pediu vista, né? Aí naquela semana passou a matéria no domingo, causou aquele clamor popular, né? Onde vamos chegar? O STF decidindo, direito de amante, etc, etc. Coincidência ou não, a votação virou. A votação virou e por 6 votos a 5, o STF disse que nosso ordenamento não admite as uniões paralelas. Eu particularmente, acho que o STF foi bem nessa decisão. Porque o STF disse o seguinte, o nosso sistema, ele é todo baseado na monogamia. Todo baseado na monogamia. E eu teria diversos reflexos do reconhecimento das uniões paralelas que eu não teria uma resposta satisfatória no nosso ordenamento se eu reconhecesse. Né? Em questão hereditária, por exemplo, como que se daria a divisão? Eu pegaria a parte que caberia ao cônjuge e dividiria por dois? Ou eu colocaria as duas para dividir por cabeça com os descendentes, lá nos termos do 1829? Então teria muitos problemas que não daria para solucionar. Além disso, olha esse argumento que é interessante. O sujeito que é casado, ele pode casar de novo? Não, não pode. Nós vimos que, inclusive, tem a tipificação criminal, né, do crime de bigamia. Então, ele não pode casar de novo. Por que, então, que quem vive em união estável poderia viver numa outra união estável paralela? Quer dizer, quem vive em união estável teria mais direitos do que quem é casado? Quem é casado é obrigado a ser monogâmico. Quem vive em união estável poderia ter e teria o reconhecimento, enquanto que no casamento não tem a possibilidade desse reconhecimento, porque o casamento seria nulo. Então eu traria mais direitos para a união estável, para os companheiros, do que para quem fosse casado.
Além disso, a Constituição diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Então, se eu já tenho um casamento e tenho uma união estável, e o objetivo é converter essa união em casamento, nos termos da Constituição, como que eu vou converter esse sujeito a casado? Ou então, se são duas uniões estáveis, caminhando paralelamente, como que eu faço? Eu converto as duas? Então, o STF, ele disse, não, o nosso sistema não comporta isso. Estou falando hoje, final de 2021. Pode ser que daqui a um ano as coisas tenham mudado, os valores caminham, né, por um outro sentido, e tem até uma questão relacionada à justiça, que você pode até falar, poxa, mas não é justo, né, eu não considerar uma união estável e o sujeito morreu, a pessoa fica lá, o relento, enquanto a outra tem todos os direitos. Concordo, eu concordo, tá? Não é uma situação justa, mas é uma situação que o legislador ele precisa pensar. E se não houver uma modificação, fica difícil o STF, com uma canetada, mudar todo um sistema por causa de um entendimento relacionado à união paralela. Então, pelo menos por hora, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, que não se admitem as uniões paralelas no nosso ordenamento. Poxa, mas aí qual que será reconhecida? Sujeito vivido. Se ele for casado, é o casamento que é reconhecido. Não dá para ter união estável quando o sujeito é casado. Se forem duas uniões, ele vai considerar a primeira. Né? Qual é a primeira união estável? Qual que surgiu primeiro? E a partir daí, a outra não pode ser considerada. Nem sempre é fácil, viu, gente? Nem sempre é fácil. As decisões envolvendo data de início de união estável é muito complexo, muito. São aquelas decisões que a gente vê e fala, putz, mas será que é isso mesmo? Será que foi isso? Porque às vezes nem as partes sabem. Né? Às vezes numa audiência, pergunta para o autor, desde quando você viveu união estável? Desde 85, mais ou menos. Ela fala, não, foi um pouco antes, né? Foi 83. Eu lembro que no fim de 83 já estava junto. Mas que mês de 85, que mês de 83? Eu já não lembro, mas foi no segundo semestre. Então, nem sempre é fácil você fixar um termo inicial, é sempre algo aproximado. E aí você tem uma situação na qual você tem que se deparar com uma decisão de qual união surgiu primeiro. Tá? Então não é uma situação fácil de ser decidida, mas diante dessa decisão será necessário. Uma é reconhecida, a outra é tida como um concubinato. Tá? Professor, mas aí o concubinato, ele não traz direito nenhum? Como família, não. Como família, não. Ele pode trazer algum direito como uma sociedade de fato. Então, volta para o nosso exemplo. O sujeito vivia em São Paulo, 3 dias por semana, 4, e nos outros ele vivia lá em Curitiba. Ele já tinha uma família aqui. Ele constituiu uma união estável paralela lá que não será reconhecida como uma união estável. Só que aí você fala, poxa, lá ele comprou um monte de coisa com esforço financeiro comum. Não é só o esforço psicológico, né? Que aí é só da entidade familiar. Mas não, eles botaram grana, eles compraram juntos. E agora, uma vez que não será reconhecida, tem que haver a partilha daqueles bens, seja porque ele morreu, ou seja porque vai dissolver aquela relação. Como que faz isso? Isso é uma sociedade de fato. Que é uma sociedade de fato? Vocês compraram os bens em sociedade, mas não é como família. Tanto que essa discussão do concubinato e dos bens adquiridos por ambos, essa discussão se dá na vara civil. Esse processo vai para a vara civil. Professor, não vai para a vara de família? Não, porque não é família. Não é família, é um concubinato. É uma situação que o ordenamento não protege como família. E agora, principalmente com essa decisão do STF. Então, essa discussão vai para vara civil. Tá? Então, hoje não se admite as uniões paralelas. Meios de prova de união estável. Como provar a união estável? Alguns meios são bem tradicionais e bem comuns, né? Então, por exemplo, a pessoa é habilitada como dependente perante o INSS. Então, o sujeito declarou lá perante o INSS, alguns anos atrás, que aquela pessoa era dependente, porque vivia em união estável. Dependente em plano, um convênio médico, plano de saúde. Então, poxa, a pessoa está lá como dependente e como companheiro, isso é um meio de prova. Né? No clube em que frequenta, comprovantes de endereço.
Então, poxa, olha, é um bom indício, pelo menos já prova que viviam juntos, só faltam os outros requisitos, né? Mas, ó, o meu comprovante, minha conta de celular chegava em tal endereço todo mês, e é o mesmo endereço da outra parte. Nós morávamos juntos, nós tínhamos o intuito de viver como uma família. Fotografias, né, de eventos sociais, aí já fica um pouquinho mais frágil, tá? E aí, ficando ainda mais frágil, testemunha, já eu sempre falo que testemunha tem para todo lado, né? E tem a testemunha que vem com o discurso pronto, né? Já orientada, né? Senta na cadeirinha, fala qual que é seu nome, aí a testemunha responde: eles viviam sim união estável. Eu falei: não, calma, eu tô perguntando o seu nome. Né? Então ela já vem com o discurso na ponta da língua. Então, testemunha, redes sociais, e aí também, ainda menos do que testemunha, tá? Tem juiz, tem juíza que é mais xiita, né? Ah, olha aqui, eu vou reconhecer a união estável porque ele colocou lá no status do Facebook que ele era casado com a pessoa. E se ele é casado com a pessoa, colocou que era casado, teve essa publicidade, é porque vivia em união estável. Pelo amor de Deus, gente, calma. Não é assim, né? Nós sabemos como funciona isso. A pessoa começa a namorar, em uma semana o outro fala lá e recebe o outro recebe a solicitação. Ó, fulano tá dizendo que é casado com você, você confirma ou não? Experimenta não confirmar com uma semana, com 10 dias de namoro, né? Vai ver o que acontece. Então calma, não podemos levar tudo ao pé da letra. Mas eu já vi decisões que, olha, nas redes sociais colocaram lá como casado com fulana de tal, e ela casada com ele. Consequentemente, é a união estável, ponto final. Tem que ter um pouquinho de bom senso e um pouco de cautela nesse sentido, tá? Mas eu acho que essa questão da dependência e inclusão em plano de saúde, em clube, em INSS, isso torna mais evidente. É possível também você fazer um contrato de união estável, tá? Um contrato para dizer, olha, nós vamos passar a viver em união estável a partir de agora. Pode até ter data retroativa. Né? Você coloca, nós vivemos em união estável já desde tal data, há 3 anos. E aí, nesse contrato, você pode colocar o início da união, a intenção expressa das partes de constituir família, eventualmente até regime de bens, se você não quiser o regime da comunhão parcial, coloca lá como que vai ser, qual regime será adotado, como que funcionará as questões patrimoniais durante essa união estável, tudo isso no contrato. Mas é sempre importante o seguinte, o contrato não é obrigatório, o contrato não é requisito. Tem gente que fala, para ter união estável eu preciso fazer escritura pública. Não. Se for para exigir alguma coisa, eu exijo que você case, então. A união estável é a aparência, é a situação de fato. Inclusive, tem muita gente por aí que fala do bendito do contrato de namoro. Né? O que é um contrato de namoro? É um contrato que você faz com a pessoa para dizer: nós não vivemos em união estável. Nossa relação é tão somente um namoro. Isso adianta de alguma coisa? Nada. Nada. Por quê? Porque a questão da união estável ela não é uma questão estritamente jurídica, ela é uma questão de fato. Então você pode ter feito contrato e colocado lá. É apenas um namoro. Mas se você morava com a pessoa, tinha uma relação pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, é a união estável e ponto final. E isso foi o que aconteceu no caso do Gugu, né? Que a moça lá assinou um documento dizendo que ela seria a mãe dos filhos dele, mas que não era união estável. Só que, quando aparecia a matéria na revista Caras, que ele abria as portas da casa dele, ela era apresentada como esposa. Oxe, como que não é união estável isso então? Tá? Então, assim, a questão do que consta no contrato, do que assinou, do que não assinou, é irrelevante. Porque a união estável é uma questão de fato. É igual a posse. Não importa se o sujeito tem documento, se não tem, o que falou, o que não falou, ele está lá usando a coisa, ele está na posse da coisa, exercendo um dos poderes do proprietário, ele é possuidor. A união estável é isso. Vive na relação pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, é a união estável e ponto final. Ainda que um eventual contrato de namoro possa dizer o contrário, tá? O 1723, o artigo 1723 do Código Civil, lá no parágrafo 1º, ele diz o seguinte, aqui fazendo um link com a questão do casamento, né? Se estiverem presentes um dos impedimentos do artigo 1521, então são aqueles impedimentos matrimoniais, situações onde você não pode casar, né? Os parentes em linha reta, os parentes afins em linha reta, os colaterais até o terceiro grau, com aquela ressalva no terceiro grau, que se provar que não tem prejuízo
a saúde da prole até pode ser permitido, mas naquelas situações do 1521, onde o sujeito não pode casar, também não pode ser união estável. Também não pode ser união estável. Tá? Então, é a mesma regra. Tem gente que fala, o sujeito não podia casar, então eles foram viver em união estável mesmo. Não, não tem valor algum. A única exceção, que está lá no parágrafo 1º do 1723, é quando o sujeito é casado, ele não pode casar de novo. Mas ele pode viver em união estável, atenção, ele pode viver em união estável se ele estiver separado de fato da pessoa, ou separado judicialmente. Ele não está mais vivendo com a pessoa. Aí ele pode ter uma união estável, mesmo que no papel ele ainda seja casado. Mas tem que estar separado de fato, hein? Porque se não tiver separado de fato, concubina é impedimento. Tá? Então aplica-se os impedimentos do 1521, salvo, né, esse do inciso 6 do 1521, que fala as pessoas casadas não podem se casar. União estável elas podem, desde que esteja separado de fato lá do primeiro cônjuge ou da primeira cônjuge. Diferentemente, são as causas suspensivas do 1523. Aquele conselho do Código, não devem se casar, né? Mas o Código não proíbe. Se ele não proíbe o casamento, ele também não impede a caracterização da união estável. A única coisa que será observado é o regime obrigatório de bens. Então eu vou aplicar as regras da separação de bens, tá? Mas não impede a caracterização da união estável, porque também não impede a caracterização do casamento. O artigo 1724, ele fala que as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito, assistência, guarda, sustento, educação dos filhos, igualzinho o casamento. Então os deveres são exatamente os mesmos. Eu já vi gente falar, né? Eu vivo em união estável, porque não, casar depois tem toda aquela amarração, né? Aí tem que ser fiel. União estável também. Os deveres são exatamente os mesmos, porque é uma forma de família assemelhada, né? E tem os mesmos direitos que se você fosse casado. 1725 fala que na união estável, salvo o contrato escrito, que não é obrigatório, aplica essas relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Então aqui também é o regime supletivo, assim como no casamento. Agora, se você quiser fazer um contrato para falar que vai ser adotado as regras da comunhão universal, a participação final dos aquestos, a separação, é livre. Tá? Você pode até criar outros regimes, assim como no casamento. Mas se não houver nenhum documento, nada você disser, aplicam-se as regras da comunhão parcial de bens. O 1726, ele, obedecendo ao mandamento constitucional, fala que a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Então você vive em união estável e quer transformar isso em casamento. O 1726, ele fala, olha, você não precisa necessariamente se casar. Você faça um pedido para o juiz para que a sua união estável seja convertida em casamento, que é o que a Constituição diz, que a lei deverá facilitar a conversão em casamento. Alguns estados, tá? E aqui a gente esbarra um pouquinho na questão registral, tá? Alguns estados já até regulamentaram isso. Como que você pede essa conversão? Em alguns deles você pode até fazer diretamente no registro civil. Você fala, eu só queria pedir a conversão da união estável em casamento. E aí é convertido e fica constando como data do casamento a data lá do início da união estável. Aqui em São Paulo nós não tivemos ainda essa regulamentação. Talvez outro aparece algum pedido judicial, e aí com uma certa cautela, tem juiz que acaba deferindo, mas acho que a maioria ainda não tem a segurança de falar, não, olha, tem a previsão no Código Civil, mas ainda não tem a regulamentação para o registro, então é melhor que case, né, pelos meios adequados, até porque é indiferente. Né? Até teve uma aluna que falou para mim que vivia em união estável e que se casasse, se perderia alguma coisa. Na verdade, não perde nada, porque os direitos dos companheiros são exatamente os mesmos dos cônjuges. Então não muda absolutamente nada. Então, se você vive em união estável há 5 anos, aí hoje você casa, vive lá mais 10 anos com a pessoa e divorcia, você vai ter, por exemplo, partilha de bens dos 15 anos, tanto do casamento quanto da união estável, desde que você comprove a existência dela. Mas comprovado, os direitos são absolutamente
os mesmos, tá? Então não tem também nenhuma necessidade de conversão em casamento a partir do momento que foi equiparado. A última equiparação que aconteceu foi no direito das sucessões, tá? Havia uma diferença no tratamento, às vezes era mais benéfico, às vezes mais prejudicial, mas o artigo 1790 falava da herança entre companheiros. 1790. Enquanto que entre os cônjuges, o artigo que trata da herança é o 1829. Só que essa era a última diferenciação e o STF falou: não, não pode ter, é inconstitucional. Né? Então não se aplica o 1790. Se você pegar o seu Vademecum e abrir o 1790, vai ter lá a observação. Vide decisão do STF, na ADIM e tal. Por quê? Porque não pode mais aplicar aquele artigo, aplica-se o 1829. Então acabou a distinção, de forma que são os mesmos direitos, tanto para quem vive em união estável, como para aqueles que são casados. Artigo 1727. As relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constituem concubinato. Então, no 1727 aparece o termo concubinato. O que é? São duas pessoas que vivem juntos com algum impedimento. Elas não podem se casar, foram viver juntos achando que é união estável. Não, não é. É concubinato. Concubinato não é conhecido como entidade familiar e qualquer direito que você possa pretender ele se limitará à questão dos bens adquiridos por ambos, uma sociedade de fato e só. Não tem questão de pensão alimentícia, não tem dissolução, não tem nada, porque não é reconhecida como uma entidade familiar. E aí, para fechar essa primeira parte, esse primeiro bloco, falar um pouquinho sobre a dissolução. Como que se dá a dissolução da união estável? A dissolução ela pode se dar na esfera extrajudicial ou na esfera judicial. Como que seria uma dissolução na esfera extrajudicial? Ou vocês se resolvam como adultos, pô, acabou, vai cada um pro seu lado. Poxa, precisa formalizar alguma coisa? Não. Assim como para o início da união não precisa, para o término também não. Então faz lá, partilha de bens amigável, cada um leva o que for seu e passa para o seu nome e faz tudo extrajudicialmente. Ah, mas professor, nós fizemos um contrato de união estável. Então é bom você fazer um contrato de extinção. Tá? Não é requisito também, não é essencial. Tá? Mesmo que tenha um contrato de união estável, você pode daqui a alguns anos falar, não, mas isso aí acabou faz tempo. Eu já não vivo. Como eu disse, a união estável é uma questão de fato. Pouco importa se tem o contrato e não foi feito um distrato. Né? Se você não está vendo com a pessoa, não é mais união estável. Mas por uma questão de cautela, se tem um contrato escrito, faça um contrato escrito também por distrato. Seria um conselho e não um requisito. Ou pode ocorrer a dissolução judicial. E a dissolução judicial, quando que vai ocorrer? Quando tiver briga, não tiver problema. Então um não concorda com a partilha de bens, eles não concordam com relação ao início, à data de início da união estável, aí vai para o judiciário. Normalmente, no judiciário, a ação é uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Você vai pedir tudo junto. Porque vocês viverem união estável por um tempo sem formalizar isso. Aí quando brigaram, que surgiu o problema, você vai falar, vou pedir a dissolução, vou pedir partilha de bens. Mas espera aí. Antes de pedir a partilha, você tem que provar que houve união estável esse tempo todo. Então você vai pedir o reconhecimento da união e a dissolução a partir de tal data, com todos os direitos inerentes a tal relação familiar. Tá bom? Mas basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês sobre união estável, porque houve uma equiparação total, né, em relação aos direitos decorrentes do matrimônio. Então é só mesmo os aspectos relacionados à caracterização da união estável e essas questões polêmicas envolvendo principalmente as uniões paralelas, tá bom? Vou parar por aqui e daqui a pouquinho eu volto para falar sobre tutela e curatela e fechar esse nosso bate-papo.